Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos acompanham. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos aí em mais uma lida aqui na LAC Concursos, né? Tive o prazer de ser convidado novamente após algum tempo aí, né, afastado aqui na LAC, para que pudesse auxiliar vocês numa disciplina bastante gostosa que temos, chamada de Direito do Consumidor, né? Uma disciplina que é apaixonante, né? Uma disciplina que muitos gostam, alguns odeiam, mas acredito que a maioria gosta, porque é uma disciplina que nós vivenciamos, né, pessoal? Que nós temos a sua aplicação no nosso dia a dia. Então este vai ser o nosso papel aqui, lhe preparar. Lhe preparar para onde, professor? Para o seu concurso do Banco do Brasil, para o seu concurso da magistratura, defensoria, né, pessoal? Ministério Público, onde ambos cobra-se esta disciplina. Então aqui nós iremos trabalhar, né, pessoal, em uma diversidade de módulos, os pontos principais necessários para que você fique apto, para que você possa gabaritar qualquer questão que seja sobre o conteúdo de direito do consumidor. E é claro, pessoal, que também aproveito a oportunidade para deixar aí as nossas redes sociais. Meu nome é professor Silvio Soares e minha rede social é o @prof. Silvio Soares, tá? @prof. Silvio Soares. Estamos lá no Instagram, Facebook, Twitter. Então quem quiser nos seguir, sempre trazendo algumas dicas e também fazendo as nossas lives, auxiliando vocês, corrigindo algumas questões de concurso e trazendo aí atualidades em direito do consumidor. Show de bola, galera? Então vamos começar, né, o nosso tema hoje, que é direito do consumidor, falando um pouquinho da sua evolução. Eu gosto sempre de trabalhar essa evolução de forma bastante rápida, para nós entendermos um pouquinho, principalmente você que não é da área de direito, da onde surgiu o nosso Código de Defesa do Consumidor. O primeiro passo, pessoal, é nós entendermos que o nosso CDC é a nossa Lei 8.078 de 1990. Então anotem, Lei Federal 8.078 do ano de 1990. E já no seu primeiro artigo, pessoal, nós já temos uma leitura importantíssima. Nós temos duas características que também já foram cobradas em primeira fase de concurso. Um exemplo, na primeira fase da OAB. Então você que está nos assistindo aí para se preparar para a OAB, pessoal, fiquem atentos que o artigo 1º já foi cobrado em uma primeira fase da ordem. E olha a leitura que temos deste artigo 1º. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Até deixei aqui grifado, galera. Ordem pública e interesse social. Ou seja, o nosso CDC, o nosso código, pessoal, é uma norma cogente, ou seja, uma norma aplicada a todos, tá? Então, notem que em todo o território nacional, pessoal, nós iremos ter a aplicação do nosso CDC. Tanto é verdade que eu trouxe um outro apontamento importante aqui falando o seguinte: a defesa do consumidor tem fundamento constitucional, hierarquia suprema da nossa CF, da nossa Constituição. É claro, pessoal, que mesmo tendo uma norma cogente aplicada a todos, o CDC sempre irá respeitar, por critério de hierarquia, a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ou seja, que é a nossa Carta Máxima, que é a nossa lei maior dentro do nosso Brasil, dentro do nosso território nacional, tá? Então, temos lá a pirâmide de Kelsen, né, uma teoria estabelecendo aí as hierarquias de normas, onde eu tenho lá no seu ápice a nossa Constituição Federal e após ela as nossas legislações, como é o caso do nosso Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 1º ainda fala o seguinte: normas de ordem pública e de interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, artigo 175 e artigo 48 dos atos de disposição transitória. Galera, esses artigos são importantes porque eles atribuíram a obrigatoriedade do Estado em promover a defesa do consumidor. Ou seja, a Constituição Federal, pessoal, estabeleceu esses artigos para que os estados promovessem integralmente a defesa de vocês, consumidores. Está lá
O artigo 5º, inciso 32, nos fala o seguinte, ó. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Tá lá, pessoal, não foi ninguém que disse. A Constituição estabeleceu e obrigou o Estado à criação de uma norma que pudesse proteger o consumidor. E também tivemos o próprio artigo 170, pessoal, que nos traz o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Tá lá, pessoal, inciso 5. A Constituição Federal, temos a defesa do consumidor. Então notem, pessoal, que com a Constituição de 1988, nós tivemos, esta obrigatoriedade atribuída ao Estado de promover a defesa, de proteger o consumidor. E aí, o artigo 48 dos atos dos atos de disposição transitória determinou o seguinte: que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser criado num prazo de até 2 meses. Então notem, a Constituição Federal, a última é de 1988. Então em 1988, nós tivemos 2 meses pelo artigo 48 para criar o CDC. Mas como no Brasil, pessoal, nós sabemos que é um pouco demorado, esses 2 meses passou para 2 anos. E o nosso Código de Defesa do Consumidor só surgiu no ano de 1990. Foi criado, publicado em 1990 e entrou em vigor no ano de 1991. Tá? Então aí nós encontramos, pessoal, a criação, a obrigatoriedade do CDC, uma lei de 1990, que encontra-se até o presente momento em vigor em todo o território nacional. Beleza, galera? É claro que para nós estudarmos as relações de consumo, entendermos o nosso Código de Defesa do Consumidor, pessoal, eu sempre trago aos meus alunos o seguinte: que o nosso CDC, ele é uma legislação principiológica. O que seria isso, professor? Legislação principiológica. O nosso CDC, ele é criado através de princípios. Isso mesmo. Tanto é verdade, pessoal, que nós encontramos uma diversidade de doutrinadores que falam o seguinte: se o nosso Código de Defesa do Consumidor tivesse somente os primeiros 7 artigos, o consumidor já teria uma defesa, uma proteção total. Ele já estaria devidamente o quê, pessoal? Preparado para o mercado de consumo. Preparado para adquirir produtos ou serviços. Estaria devidamente protegido. Isso, se nós tivéssemos somente os primeiros 7 artigos. Então, olha que interessante, Muitos doutrinadores nos trazem esse apontamento. E é óbvio, pessoal, que como outras diversidades de legislações, o nosso CDC é uma lei principiológica. Ele foi criado através de princípios. E aqui trouxemos alguns deles, pessoal, para que a gente possa trabalhar de forma bastante simples e rápida. Como o primeiro deles que temos, que é o princípio da vulnerabilidade. Ser vulnerável, ser a parte mais fraca, não possuir conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, conhecimentos econômicos, jurídicos. Esta é a figura do consumidor, parte mais fraca. Nós estabelecemos que esta vulnerabilidade, pessoal, ela é absoluta quando falamos de pessoa física. Então você que está aí do outro lado da telinha, que pode ser conceituado como consumidor, que ainda iremos falar, é considerado vulnerável. Então a pessoa física tem a sua vulnerabilidade de plano, ela é absoluta. Já a pessoa jurídica, nós estabelecemos que esta vulnerabilidade, pessoal, ela é relativa. Relativa por quê? Porque muitas vezes nós não teremos, pessoal,
a aplicação de todos os institutos do Código de Defesa do Consumidor a ela. Um dos institutos bastante importantes que aqui nós temos é chamado de inversão do ônus da prova. O que é isso para aqueles que não são da área do direito? O nome já diz, inverter. Inversão do ônus da prova é quando o consumidor alega que um produto que ele comprou está com problemas e quem tem que provar que aquele problema não é de responsabilidade dele é a própria empresa. Ou seja, o consumidor alega, mas quem tem que provar é a própria empresa. Isso eu chamo de inversão do ônus da prova. Ou seja, foi um instituto criado também para proteger o consumidor. Porque, em regra, o que nós carregamos, pessoal? Que aquele que alega tem que provar, não é verdade? Você que é fora da área de direito está aí nos acompanhando, né? Não é aquela regrinha, você fala assim, espera aí, aquele que alega tem que provar. Se você está alegando que fulano praticou tal ato, você vai ter que comprovar. Só que no direito do consumidor é diferente. Ou seja, a inversão do ônus da prova pode existir, fazendo com que quem alega não tenha diretamente a necessidade de provar. E sim, o próprio fornecedor vai ter que provar. Provar o quê? Que aquele produto não está estragado como o consumidor está falando, que aquele problema no produto não foi ocasionado por ele, que o problema foi ocasionado diretamente pela culpa do consumidor. Então notem, quem tem que provar aqui na inversão é o próprio fornecedor e não o consumidor que está alegando. Então por isso, o Instituto da Inversão do Ônus da Prova, pessoal, é um exemplo tranquilo, básico que temos, inerentes à vulnerabilidade. Se eu sou pessoa física, né, pessoal, nós teremos a possibilidade de inversão. Porque a vulnerabilidade, ela é o que, pessoal? Absoluta. Se eu sou pessoa jurídica, empresa, posso ser consumidora? Posso. Nós iremos estudar isso. Mas posso não ter uma inversão do ônus da prova. Por quê, pessoal? Porque pode entender o magistrado que eu tenha condições de comprovar o que eu estou alegando, eu, empresa. Então, por isso, nós temos que destacar, através do princípio da vulnerabilidade, esta diferenciação existente entre pessoa física e pessoa jurídica. Bacana, galera? Depois teríamos que estudar com maior intensidade a inversão do ônus da prova, em outros módulos. Segundo princípio, princípio da ordem pública e do interesse social. Já está lá no artigo 1º do CDC. Ou seja, galera, nós temos aí o Estado obrigatoriamente desenvolvendo o aparato necessário para trazer a proteção e defesa do consumidor. Não é eu que estou dizendo isso, é a Constituição Federal. Nós acabamos de ler artigo 5º, 32 e artigo 175. Obrigatoriedade de criação de defesa do consumidor. Criar o direito do consumidor, que surgiu em 1990, Lei 8.078 de 90. Princípio do dever de informar. Ou seja, pessoal, também muito tranquilo. Princípio do dever de informar, como o próprio nome já diz, é dever, é obrigação de todos os fornecedores informar as características do produto, de forma clara, precisa e legível. É isso mesmo. Ah, professor, mas isso é uma coisa óbvia. Pode até ser óbvia, mas quantas vezes você já não foi induzido a erro por falta de informações no produto? Ora bolas, é obrigação do fornecedor trazê-las? Sim, trazer todas, de forma clara, de forma precisa e de forma legível, tá, pessoal? Então tome muito cuidado com isso. Princípio da prevenção. Galera, outro princípio também importantíssimo, princípio da prevenção. Os nossos legisladores devem criar, pessoal, legislações para que possam antever problemas, danos
que possam ser ocasionados ao consumidor. Ou quando ocasionados, que nós tenhamos uma legislação que possa atribuir a reparação daqueles danos constituídos ao consumidor. Então nós temos esta prevenção atribuída. Princípio da reparação integral dos danos. Outro ponto importante, galera. Notem, nas relações de consumo, eu não tenho divisão de responsabilidades entre fornecedor e consumidor. Eu não tenho o que nós chamamos de culpa concorrente. O que seria uma culpa concorrente, professor? Quando eu atribuo, por exemplo, a reparação do dano, uma quantidade X para o consumidor e outra quantidade X para o fornecedor, não tem isso aqui. Se o fornecedor, pessoal, produzir o dano, ele terá a obrigatoriedade de repará-lo integralmente. O CDC ele foi criado para tal. Eu não tenho divisão de responsabilidades, pessoal. Eu tenho sim uma responsabilidade em sua integralidade, atribuída ao fornecedor, tá? Então tome muito cuidado nesse sentido. Não existe divisão. Foi tanto para fulano, foi tanto para fulano, assim eles dividiram. Não, não tem que dividir. É integral. Ou seja, os fornecedores respondem integralmente pelos danos praticados aos consumidores. Vamos lá, pessoal. Outro princípio também bastante importante. Princípio da responsabilidade objetiva. O que seria esse princípio da responsabilidade objetiva, professor? O princípio da responsabilidade objetiva, pessoal, nada mais é que estabelecer que o fornecedor responderá independentemente de culpa pelos danos ocasionados ao consumidor. É isso mesmo. Princípio da responsabilidade objetiva. O fornecedor responderá independentemente de culpa pelo dano ocasionado ao consumidor, tá? Então notem que aqui, pessoal, o fornecedor responderá sempre independente da sua culpa. Mas professor, eu não tive culpa naquele dano, não interessa. Princípio da responsabilidade objetiva lhe atribui esta obrigação. Então olha que interessante, né? Sou obrigado a entrar numa relação de consumo e a vender um produto? Não. Mas a partir do momento que eu venda um produto ou serviço amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, eu já tenho que ter conhecimento que eu respondo por esse produto ou serviço independentemente de culpa, né? Então, olha um exemplo clássico. Coloquei um celular à venda, né? Eu, empresa X, revenda de celular. Ótimo. A pessoa vai para casa e o celular não liga. Aí ela volta à empresa. A empresa não tem os contatos da assistência técnica, nem sabe aonde é, e fala para ela se virar. Está correta a empresa? Não. A empresa tem responsabilidade? Tem. Mas não foi a minha culpa. Não interessa, porque você responde independentemente de culpa pelos vícios, pelos problemas localizados naquele celular, tá? Então por isso nós temos a responsabilidade objetiva, uma responsabilidade sem culpa, ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Princípio da solidariedade, também bastante tranquilo. Ser solidário, ou seja, auxiliar, abraçar a todos. Aqui não é diferente. O princípio da solidariedade, galera, estabelece o seguinte, que todos os fornecedores que participarem de um dano responderão por estes. Ou seja, se existe um conjunto de fornecedores, todos eles serão responsabilizados pelo dano, é isso mesmo. Então beleza, professor, então vamos voltar aqui. Se eu tenho o fornecedor imediato, que é a revenda, e eu tenho o fabricante, se há um vício, um problema naquele produto, quem que responde? Os dois.
Porque a responsabilidade entre eles é solidária. Então todos que participarem desta cadeia, todos responderão por este dano. Professor, mas eu localizei só o fornecedor imediato, eu não consegui localizar o fabricante. Posso entrar só contra o fornecedor imediato, o revendedor lá, aquele que me vendeu? Posso. Ele responde integralmente? Sim, lembra que nós falamos do princípio, certo, pessoal, da reparação integral? Mas e aí, professor, como fica o fabricante? Aí é problema daquele que lhe pagou. Porque a ele será atribuído por lei uma ação de regresso contra o fabricante, caso ele entenda necessário, caso ele entenda que ali teve a participação do fabricante sobre aquele dano que ele reparou integralmente ao consumidor. Tá, pessoal? Então, notem, isso não é desculpa, você tem que localizar todos para você ingressar com uma ação reparatória, não. Basta que você localize um deles ou que você localize todos. Em regra geral, entro contra um ou posso entrar chamando todos no polo passivo da minha ação. Princípio da solidariedade. Princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Também já contribuímos aí, né, pessoal, com esse princípio falando de alguns institutos, como o da inversão do ônus da prova, que é um instituto, pessoal, que surgiu a primeira vez no Brasil através do nosso Código de Defesa do Consumidor. Tanto é que outras legislações que não tinham ainda inversão, utilizava-se, pessoal, aplicando a analogia das circunstâncias que o CDC nos dava, como a inversão do ônus da prova. O direito do trabalho, pessoal, é um exemplo clássico disso. Aqui também, pessoal, tivemos outros institutos, como o Instituto da Responsabilidade Objetiva. É um instituto, pessoal, que é diretamente aplicado ao CDC, onde o fornecedor responde independentemente de culpa. É uma forma de proteção que eu tenho por ser vulnerável e por ser mais fraco em relação àquele fornecedor. Outros institutos também foram criados. Por exemplo, nós temos ali, pessoal, num caso de um contrato, a leitura das cláusulas sempre beneficiando o consumidor. Por que nós tivemos essa aplicabilidade? Também para protegê-lo. Porque muitas vezes, pessoal, eu não tenho condições técnicas ou jurídicas para análise de cláusulas no contrato. Então eu precisaria de uma proteção. Então por isso o nosso CDC se preocupou também e sempre interpretar aquelas cláusulas em favor do consumidor. Tá? Então, são o que, pessoal? Institutos criados dentro da relação de consumo para que nós tenhamos o que, né? Uma facilitação de defesa. Princípio da modificação e da revisão contratual. Outro princípio também bastante importante, por quê, professor? O nosso CDC hoje traz a possibilidade, pessoal, em virtude de questões supervenientes, está lá no artigo 6º, inciso 5, que eu posso buscar modificações, revisões num contrato. Então, é um direito também atribuído a nós. Você que, por exemplo, fez um financiamento do seu veículo, hoje assinou. Daqui um ano, pessoal, você viu que as parcelas aumentaram gigantescamente, ou que você atrasou para pagar uma delas, e o juro foi exorbitante. E aí você vai se dar conta que em uma cláusula X, o juro ali aplicado é um juro composto, que em regra não poderia ser aplicado, é indevido, é ilegal, ou que você levou aquele contrato para análise de um advogado especialista na área, ele fala, essa cláusula aqui não poderia estar contida nesse contrato, cláusula abusiva. Então notem, pessoal, que o princípio da revisão contratual, o princípio da modificação, traz a possibilidade de, por uma questão superveniente, eu buscar o quê? A modificação, ou então mesmo a retirada, a alteração deste contrato. Tá? Então, por que eu falo do financiamento? Na época, você não foi informado, já quebrou o princípio e o dever de informar. Não é verdade? Segundo, você só localizou aquilo depois, por suas parcelas terem aumentado muito. Então, é um ato superveniente, um fato superveniente que aconteceu depois do contrato firmado.
Então, a previsão que o CDC nos traz é que eu posso buscar a revisão deste contrato ou então mesmo a modificação desta cláusula. Bacana, galera? Então também é um direito que nós temos hoje no nosso Código de Defesa do Consumidor. E por fim aqui, pessoal, temos o princípio da boa-fé. Ou seja, entende a nossa legislação que nós, consumidores, somos consumidores de boa-fé. Ou seja, que nós temos o que nós chamamos de boa-fé objetiva. Ou seja, entende a legislação que eu já entro no mercado de consumo para adquirir um produto ou serviço de boa-fé. Que isso deve ser caracterizado a favor de quem? Do consumidor. Então, quando eu vou lá e compro o meu celular ou compro o meu notebook, entende a nossa legislação pelo princípio da boa-fé, que ali eu estou o quê, pessoal? Produzindo uma relação com respeito e lealdade. Que eu não estou passando ninguém para trás, que eu estou de boa-fé. Né? Então nós chamamos ele de princípio da boa-fé, ou também conhecido como princípio da boa-fé objetiva, atribuído ao consumidor. Mas professor, a boa-fé também é aplicada ao fornecedor? Diga-se de passagem mas muitas vezes ele não tem, porque ele deveria respeitar esse princípio também, tratar o consumidor com respeito e com lealdade, para que nós tivéssemos um equilíbrio nessa relação, né? Se eu tivesse o respeito e lealdade do fornecedor e o consumidor com respeito e lealdade, nós não teríamos nenhum tipo de problema nessa relação. Ou que se tivesse, pessoal, poderia ser tranquilamente, de forma facilitada, ser resolvido. Então, por isso que é bastante importante, né, pessoal, a aplicação do princípio da boa-fé. Então, o princípio da boa-fé não é trazido só nas relações de consumo, mas praticamente em todo o direito civil, em todo o contrato firmado, entendemos que ali temos o princípio da boa-fé. Que ali nós estamos agindo, pessoal, buscando o equilíbrio daquela relação com respeito e lealdade. Bacana? Então, notem, pessoal, que esses são princípios primordiais, que eu sempre trago aos meus alunos para que você faça uma leitura, para que depois você pesquise com calma o material e entenda que eles também podem ser cobrados em uma primeira fase de vocês no concurso que vocês almejam, tá? Então vamos lá, pessoal, para a gente hoje definir a nossa aula, para nós fecharmos com chave de ouro este módulo. Falamos sobre o princípio, falamos de onde surgiu o CDC, quais foram os apontamentos, quais foram os artigos da Constituição Federal. Mas agora iremos adentrar ao ponto principal. Entender os elementos de uma relação de consumo, pessoal. Entendermos como eles podem vir a ser aplicados. É isso mesmo. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da nossa aula que nem todos que vendem são fornecedores pelo CDC. Nem todos aqueles que compram são consumidores pelo CDC. Tá? Então isso é bastante importante. Temos que ficar muito atentos a essa característica. Beleza? Então o primeiro passo, pessoal, que eu quero frisar com vocês é o seguinte. Os elementos que nós encontraremos na relação de consumo. Primeiro, nós teremos uma relação jurídica. Se eu não tenho uma relação jurídica, professor, eu não tenho relação de consumo. Eu não tenho nenhuma relação. Então quando eu falo em relação jurídica, pessoal, ela trabalha em objetos e partes. Eu preciso, nesta relação jurídica, pessoal, ter as partes e ter o objeto, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Partes. Nós vamos ter o consumidor e vamos ter o fornecedor. Então, eu preciso, para que haja relação de consumo, ter de um lado quem compra e ter de um outro lado quem vende. Consumidor e fornecedor. Objetos, o que nós iremos trabalhar na relação de consumo, professor? Produtos e serviços. Então eu posso tanto estar adquirindo um produto, celular, uma câmera, um notebook, como também posso estar adquirindo o que, pessoal? A prestação de serviço de banda larga, a prestação de serviço de telefonia móvel, a prestação de serviço de telefonia fixa. É um objeto? É um produto? Sim.
Oh, desculpe, é um serviço? Sim. Então aqui nós trabalhamos o quê? Tanto com produtos quanto com serviço. Desculpe, né? Conferir. Tanto com produtos quanto com serviço. Então relação jurídica, galera. Partes, objeto. Partes, consumidor e fornecedor. Objeto, produtos ou serviços. Bacana? Então notem, pessoal, que presente os elementos, todas as regras do CDC devem ser aplicadas. Então tem que ter consumidor, tem que ter fornecedor, tem que ter produto ou serviço, pum, aplica-se CDC. Aplica-se todas as suas regras. Mas, olha que interessante. É fácil falar para você, relação jurídica, consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Mas, o que seria um consumidor? Todos aqueles que compram? O que seria fornecedor? Todos aqueles que vendem? Olha lá, pessoal, não precisa ficar quebrando a cabeça. Por quê? O próprio artigo 2º do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele já nos estabelece essa regra. Olha o que ele nos fala. Artigo 2º da Lei 8.078 de 90, CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha que interessante. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Galera, esta palavrinha é importantíssima. Destinatário final. Destinação fim. O que o artigo 2º quer nos trazer, pessoal? Quer nos informar que destinatário final é aquele que fica no fim, é aquele que fecha a cadeia de consumo. Ou seja, é aquele que adquire o produto ou serviço para utilizá-lo de forma própria. É isso mesmo. Então eu vou lá, Silvio, eu compro aquele celular, galera, não para utilizar na minha atividade profissional, mas eu compro aquele celular para mim utilizar, para consultar as redes sociais, para jogar os joguinhos que eu gosto. Ou seja, eu tiro aquele celular da cadeia de proteção. Eu sou o último. Por isso eu sou chamado de consumidor final. Ele não sai do Silvio e continua a cadeia de produção sendo revendida em regra. O Silvio tem o consumo deste produto, uma utilização própria do mesmo. Por isso nós chamamos de destinação fim ou de destinatário final. E aqui deixei bem claro, pessoal, retirar o bem do mercado em definitivo. Eu vou lá e tiro. Eu tenho uma utilização própria. Ele não continua a cadeia de produção. 2. E se utilizar o bem em sua profissão? Galera, olha que interessante, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesta interrogação aqui, nesta pergunta, porque encontramos hoje situações na nossa lei que atribui que aquele que utiliza o produto para desenvolver a sua atividade profissional pode não ser caracterizado como consumidor em relação à destinação final. Por quê? Notem que se eu utilizo aquele determinado produto na minha atividade profissional, eu não encerro a cadeia de consumo. Ela continua, pessoal. Então, para a teoria, para a conceituação de destinação fim ou destinatário final, aquele que utiliza do produto ou serviço para desenvolver a sua atividade profissional não seria considerado consumidor, tá? Para a teoria, para a conceituação de destinatário final. Beleza? Então, por isso eu sempre trago essa pergunta. 3. Intermediação no ciclo de produção, né, pessoal?
Então pode acontecer essa situação do Silvio, ele está intermediando esse ciclo, né? Está repassando esse produto. Então isso, pessoal, quebra a destinação fim, retira a possibilidade para esta situação de nós termos um consumidor. Então lembre-se, destinação final é sempre aquela situação da qual eu utilizo o produto ou serviço de forma própria, eu retiro esse produto da cadeia de produção e não tenho por este produto vantagens financeiras. Não obtenho lucro através deste produto. Então eu falo em lucratividade que não pode ter e eu falo da não utilização desse produto ou serviço para o desenvolvimento da minha atividade profissional. Isto é destinação fim. Isto é ser destinatário final. Então vê que começa a complicar um pouquinho, professor, porque aqui eu vejo a figura do consumidor como aquele que não pode intermediar, como aquele que não pode continuar a venda do produto, como aquele que não pode obter lucratividade com o mesmo, porque ele quebraria, pessoal, essas características da destinação fim. Então, se ele quebra as características, ele não será considerado consumidor. E aí eu trouxe, pessoal, um ponto bastante importante. Sabe por quê? Porque o nosso mercado de consumo evoluiu. A nossa legislação evoluiu. Nós tínhamos, pessoal, hoje nós temos, me desculpe, profissões, atividades, produtos que eu não tinha 10 anos atrás. Então, se eu tenho novos produtos ou novas atividades, a lei que é de 1990 é antiga e ela pode não suprir esta aplicação hoje. Então a lei também tem que evoluir. Para isso, pessoal, nós tivemos o quê? Criação de teorias para que pudessem se adaptar à evolução do nosso mercado de consumo. E hoje, o nosso CDC ainda continua com uma teoria base, chamada de teoria finalista, ou também conhecida como teoria da destinação final, ou do destinatário final, que foi o que nós acabamos de falar. E olha as características que nós temos, ó pessoal, consumidor fático, ou seja, consumidor real. Consumidor real é aquele que retira o produto da cadeia de produção. Econômico, por quê, pessoal? Eu retiro esse produto da cadeia de produção e não tenho lucratividade com ele. Eu não o revendo. Eu tenho uma utilização própria em relação ao bem. 2. Fim da cadeia de produção. Eu vou lá, retiro ele, estou utilizando, não vou ter lucratividade. Não vou desenvolver a minha atividade profissional baseado naquele produto ou serviço adquirido. Teoria finalista ou teoria do destinatário final, prevista no artigo 2º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Bacana, galera? É a única teoria que temos, professor? Não, é a teoria base. Então, se qualquer concurso perguntar para vocês, conforme a Lei 8.078 de 1990, qual é a teoria aplicada? Teoria finalista ou teoria da destinação final? Tá? Cumprindo essas regras que aqui já passamos. Mas, como já disse, nosso mercado evoluiu, precisávamos de novas teorias para que viessem adaptar a essas novas situações. E aí, pessoal, tivemos a criação da teoria maximalista. A teoria maximalista, pessoal, ela é mais ampla porque teoria maximalista estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço. Pronto, final. Não tem mais nada. Então entende a teoria maximalista, pessoal, que se eu fui lá, comprei o produto, pronto, eu sou consumidor. Não interessa o que eu vou fazer com esse produto. Não interessa se eu vou ter, pessoal, lucratividade. Eu sou consumidor. Então o que acontece? A teoria maximalista, ela tem o consumidor, ou seja, a pessoa fática, pessoa real, pessoa que está ali de forma direta adquirindo. Temos o lucro como irrelevância,
Acabamos de falar, não interessa o que você vai fazer com o produto, você vai vender, você vai utilizar. Teoria maximalista não quer saber. Teoria maximalista demonstrou que comprou é consumidor. 3. Visão muito mais ampla, né, pessoal, do que a teoria finalista. Então isso é básico. Então uma tem característica específica, a outra basta adquirir. Não interessa o que eu vou fazer. Mas notem, pessoal, que a teoria maximalista ampliou demais. Ampliou tanto que parece que se tornou genérico, né? Porque fala, poxa, professor, então para que ter relação, para que ter Código de Defesa do Consumidor se todos aqueles que compram são consumidores? Então eu posso jogar na lata do lixo o CDC e ter só o Código Civil. Por quê, professor? Vai estar protegido porque todo mundo que compra é consumidor, então não tem mais especialidade. Ele tornou-se geral. Então isso trouxe uma grande dor de cabeça no decorrer dos tempos, né, pessoal? Até que o STJ começou a aplicar uma teoria fantástica que foi desenvolvida por grandes doutrinadores. Nós tivemos a aplicabilidade no STJ, pessoal, e ainda é a teoria mais inovadora que temos no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é a teoria finalista, aprofundada, mitigada ou mista. Vamos lá, pessoal, anotem aí no caderninho de vocês. Ela pode ser chamada de teoria mitigada, teoria finalista aprofundada ou teoria mista, tá? Não coloquei aqui o mista, mas inclui aí mista, mitigada ou teoria finalista aprofundada. O que ela adota aqui, pessoal? O item fático, consumidor real, e o item econômico. Ou seja, pessoal, olha que interessante nós temos em relação à teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada. Ainda que não define a cadeia de produção, se for vulnerável, é considerado consumidor. Olha que interessante, porque lembra nas outras teorias, pessoal, a gente sempre falava, né? Uma, eu retiro da cadeia de produção, utilização própria, termina a cadeia de produção. Outro, amplo, comprei, sou consumidor, não interessa o que eu vou fazer, lucro irrelevante. Terceira e última, fala o seguinte, opa, peraí, se for caracterizado você como vulnerável, eu não quero saber se você continua a cadeia de produção. Se você continua a utilizar esse bem para desenvolver a sua atividade profissional ou ter lucratividade. E é isso mesmo. O STJ, pessoal, acabou pacificando hoje essa teoria, que é a teoria hoje, né, pessoal, forte. E muitas vezes o concurso ele pode cobrar você dessa forma, falando o seguinte, né? Conforme o entendimento ou os últimos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, marque a alternativa correta. Qual é a teoria? Teoria finalista, aprofundada, mista ou mitigada. Esta teoria, pessoal, ela irá analisar o grau de vulnerabilidade daquele que está adquirindo o bem. Independentemente, pessoal, se vai continuar a cadeia de produção ou não. Olha o exemplo que nós tivemos, né, das primeiras vezes da aplicação desta teoria no STJ. Caminhoneiro. O caminhoneiro compra o seu caminhão, pessoal, para quê? Para ter lucratividade, para desenvolver a sua atividade profissional. Ora bolas, ele é caminhoneiro, então ele vive daquilo. Então o caminhoneiro comprou o seu caminhão Volkswagen, andou um mês, fundiu o motor. Está na garantia, ele foi lá na concessionária, a concessionária falou que não ia reparar, que a garantia não ia cobrir aquele motor fundido. Aí ele entra com uma ação, que ele falou, estou na garantia, ele tem que reparar. Só que a ação que ele produz é baseada onde, professor? No CDC. Poderia pela teoria finalista? Não. Porque se nós olharmos, pessoal, a cadeia de produção continua, não é verdade? Porque ele está desenvolvendo atividade profissional, ele está tendo lucratividade com aquele bem, então a teoria finalista está fora. Teoria maximalista poderia até aplicar, porque comprou o caminhão, é consumidor. Lucro irrelevante, mais amplo.
Mas a teoria maximalista começou a ser deixada de lado, os tribunais começaram a não mais aceitá-la porque era muito ampla, e aí quebrava novamente a aplicação do CDC. Mas, com a teoria finalista mista, mitigada ou finalista aprofundada, isso mudou. Porque hoje, pessoal, o caminhoneiro pode ser considerado consumidor, porque nós conseguimos demonstrar a vulnerabilidade que ele possui perante a concessionária, perante o fabricante. Independente aqui se ele continua a cadeia de produção e independente de lucratividade, né? Então, ele vai ter lucro porque ele trabalha com aquilo, né, pessoal? E ele vai continuar a cadeia de produção, né? Ele vai ali, né, transportar aquela soja que vai ser conduzida ao silo do fulano de tal, que vai ser vendida para o exterior e assim continua a cadeia de produção. Então ele não termina ela ali. Ele não comprou o caminhão para passear todos os dias, ele comprou para desenvolver a sua atividade profissional. E a teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada, tem esta vantagem. Ela não quer saber o que você fará com o produto. Ela quer saber, pessoal, se você é caracterizado como vulnerável. Ser vulnerável, como já disse, é aquele que falta experiência jurídica, falta conhecimento técnico ou científico, porque o caminhoneiro muitas vezes não sabe por que o motor fundiu. O caminhoneiro não sabe, pessoal, que lá no contrato que ele assinou tinha uma cláusula específica falando que a concessionária não ia reparar aquele dano, que também é uma cláusula abusiva, mas pode ser utilizada por parte do fornecedor, nós sabemos como é. O caminhoneiro, pessoal, também muitas vezes não tem poder econômico, né? Ou seja, às vezes ele não tem condição de pagar um advogado, pagar uma perícia para analisar o porquê que aquele motor fundiu. O consumidor também, pessoal, ou seja, esse caminhoneiro, ele tem o quê? Uma vulnerabilidade informacional. O que é isso? Falta de informação. Às vezes não foi trazidas as informações necessárias para a utilização desse caminhão, para a utilização da garantia que foi ofertada por parte deste fornecedor. Então notem que as vulnerabilidades são várias. Elas podem ser observadas no critério econômico, no critério jurídico, no critério técnico profissional, no critério informacional. Então aqui é importante notarmos que a teoria finalista aprofundada veio com esse poder, pessoal, de auxílio. Veio trazendo uma ampliação ao conceito de consumidor, mas uma ampliação que ainda continuou restrita. Porque consumidor não são todos aqueles que compram, mas são aqueles que compram caracterizando aqueles como vulneráveis, para que nós tenhamos a oportunidade de utilização do CDC, tá? Outro exemplo clássico também que temos, pessoal, é do taxista. Há muito tempo o taxista, né, pessoal, não era amparado pelo CDC. Porque o taxista compra o seu carro para ter lucratividade, para ter o seu salário, para ter a sua remuneração. Ele utiliza o carro para a sua atividade profissional. Quando esse carro dava problema e queria acionar a concessionária, ele entrava baseado no CDC e aí vinha a parte contrária tentando falar para o juiz, ele não pode buscar a reparação dos danos pelo CDC porque ele não é consumidor. Porque quando eu olhava, pessoal, na teoria finalista, ele não era destinatário final. Quando eu ia para a teoria maximalista, muitas vezes o juiz não admitia. Teoria que ficou de lado, em virtude da sua grande amplitude, pouco hoje utilizada e admitida. Mas, hoje eu poderia ir para onde, pessoal? Para a teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada. Falando, peraí, excelência, o meu cliente se adapta a essa teoria do STJ. Por quê? Porque esta teoria entende que consumidor é aquele que demonstra vulnerabilidade. E está aqui eu demonstrando que o taxista não tem conhecimento jurídico, nem técnico científico, ou tão mesmo econômico, ou tão mesmo informacional. Demonstrou um dos fatos, um dos itens, pessoal, desculpe, um dos itens, você já estará amparado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Bacana? Então, por isso, pessoal, eu sempre trabalho com cautela essa parte conceitual,
para que a gente entenda um pouquinho essas amarrações. Entendamos quais são, pessoal, as teorias que devem ser observadas para que eu seja considerado um consumidor, tá? E por fim, pessoal, hoje para nós fecharmos o nosso módulo, não adianta, né, nós estudarmos somente a característica e a conceituação base, que está lá no artigo 2º. Mas também temos que entender um pouquinho de uma continuidade na classificação de consumidores. O que nós temos aqui, pessoal, além do consumidor principal, fático, direto, eu encontro também o que nós chamamos de consumidor equiparado, ou também chamado de consumidor por equiparação, ou consumidor standard. Consumidor equiparado, consumidor por equiparação, ou consumidor chamado de standard. O que são esses consumidores equiparados? Está lá no artigo 2º, parágrafo único do nosso Código de Defesa do Consumidor. Consumidores equiparados, meus amigos, são aqueles que não participam de forma direta da relação de consumo, mas participam do resultado dano que este produto ou serviço ocasiona. Olha a conceituação do parágrafo único do artigo 2º. Equipara-se a consumidores a coletividade de pessoas, então eu estou falando de um conjunto de várias, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Então, pessoal, às vezes o dano foi tão extenso que eu não consigo determinar quantas foram, mas eu sei que atingiu várias. É indeterminável de plano a localização destas, mas estas serão consideradas consumidoras. Professor, dá um exemplo aí para ficar mais fácil. Galera, vamos supor que você compre um liquidificador para sua sogra, para ela fazer bolo para você. Você leva esse liquidificador que você pagou R$ 9,90. Sua sogra começa a bater a massa do bolo. Acha lindo e maravilhoso o liquidificador. Nossa, genro, muito obrigado. A hora que ela aperta o botão power, a hélice rompe, quebra o copo do liquidificador e atinge a garganta da sua sogra, desferindo ali 150 pontos no pronto-socorro da sua cidade. 150 pontos na garganta da sua sogra. Sua sogra ficou abalada com a falta de qualidade e segurança daquele liquidificador. Aí a pergunta, sua sogra é consumidora? Sua sogra estaria amparada pelo nosso Código de Defesa do Consumidor? Porque se você analisar, não foi ela que comprou o liquidificador, foi o Silvio que a presenteou. Notem, ela é consumidora? Sim, ela é uma consumidora por equiparação. Ou seja, ela não teve uma participação direta na compra do bem, mas ela o que, pessoal? Participou, interagiu no resultado dano que este produto trouxe a ela. Então, ela é considerada consumidora e ela sim poderia ingressar com uma ação reparando aquele dano que ela teve em relação à marca, em relação ao fornecedor imediato do liquidificador. Bacana? Exemplo outro clássico também, avião, acho que avião da TAM, lembra quando ele caiu em São Paulo, em determinado bairro? Né? Matou todos os passageiros e muitas pessoas em suas casas. Explodiu, morreram queimadas. Aquelas pessoas que estavam ali na sua casa assistindo novela e o avião caiu e a matou, caberia os responsáveis por tais ou os parentes próximos ingressarem com uma ação aplicando o CDC? Na falha da prestação daquele serviço da TAM, onde ocasionou uma diversidade de danos? Sim. Aquele que estava ali na casa, que morreu queimado, e que o parente ingressou com uma ação buscando reparação, ou que o filho entrou com uma ação buscando a reparação do seu pai, eu posso me basear numa relação de consumo? Eu posso ali alegar que ele é um consumidor? Sim. Mas, professor, ele não comprou a passagem na TAM, ele não foi na TAM, mas ele participou da extensão do dano. Então notem que o consumidor equiparado, o consumidor por equiparação, o consumidor standard,
Consumidor standard não, pessoal. Falha aí, professor Silvio. Standard é o fátio. Consumidor equiparado é o bystander, tá? Consumidor bystander. Anotem, vocês estão aí nesse momento na aula, não é standard, bystander, tá? Notem, consumidor equiparado, consumidor por equiparação, o bystander, né? São aqueles que não adquiriram ali a passagem, mas participaram da extensão do dano que o avião produziu. Então, por isso, é sempre bom observarmos. Se o dano estendeu até você, nada impede que você possa ser caracterizado, conforme o artigo 2º, parágrafo único, como consumidor por equiparação, equiparado, ou também chamado de bystander, tá? Não standard, mas bystander, tá, pessoal? Nós temos a cumulatividade também com o artigo 17 e 29, que também trabalha sobre esses graus de responsabilidade do consumidor equiparado. Olha o artigo 17. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Tá? Então, equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento. Você viu o encaixe agora do avião da TAM? Bacana. Não é somente quem estava no avião, mas todos aqueles que tiveram a extensão do dano aplicada a eles. Artigo 17. Bacana? E olha o artigo 29 para complementar. Para os fins desse capítulo e seguintes, equiparam-se a consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Então nós trabalhamos também as práticas comerciais no artigo 29. Por quê, pessoal? Quando há divulgação de um produto ou serviço na TV, naquele momento eu não consigo identificar quantas pessoas assistiram aquele determinado anúncio. Mas todas elas, pessoal, estão amparadas pelo CDC, porque são consideradas consumidoras por equiparação. Mas, professor, ela não foi lá adquirir o produto, né? Mas se de alguma forma a extensão daquele dano, em virtude daquela publicidade enganosa, atingir a ela é considerada consumidora por equiparação, ou consumidor equiparado, ou chamado de bystander. Bacana? Então vamos lá. Aqui também, pessoal, né? Só alguns parâmetros que nós já relatamos para vocês. E corrigindo, né? Nós falamos standard no começo, me desculpe a falha, bystander, né? O standard é o direto, é o consumidor fátio. Aqui nós estamos falando do bystander, ou seja, o consumidor por equiparação. Então, alguns concursos deixam o consumidor equiparado e coloca a palavrinha bystander. Ou também, né, traduzindo aí, bystander, tá? Então, aí é forma de colocação. Então, mais bonito chamarmos de bystander, né, galera? Falamos da vulnerabilidade já implícita, né, pessoal? Ou seja, aqui nós não analisamos características. Você viu? Basta que eu já demonstre ali o que, pessoal? Que esta pessoa participou da extensão do dano. Participou da extensão do dano, consumidor por equiparação. Falamos, pessoal, do próprio artigo 17, falamos da coletividade de pessoas, né? Falamos aí, pessoal, de vítimas do fato, do produto ou serviço, até citamos o exemplo lá do liquidificador e tal mesmo do avião da TAM, do artigo 17. Aí citamos aqui alguns exemplos, como loja de fogos também, pessoal, né? Aquela vez, né, aquele hotel Palace 1 e 2 que pegou fogo, né, pessoal? E o fogo acabou, né, passando para outros locais, atingindo e praticando danos a vizinhos ali próximos, também consumidores por equiparação. Shopping de Osasco, aquela vez que houve aquela explosão lá do gás, lembra? Então, peraí, professor, explodiu o gás. Atingiu muitas vezes aqueles que estavam lá, mas às vezes ele estava passando lá para prestar um serviço, né? Falou, pô, eu vou prestar um serviço aqui na frente, mas vou dar uma volta aqui no shopping porque falta meia hora. Ele não foi lá para comprar nada, mas a explosão atingiu a ele. Ele é consumidor por equiparação? Sim. Então, olha que interessante, né, pessoal? Essas características que temos para o consumidor equiparado. Por isso é sempre importante guardarmos ele aí na nossa cabecinha, tá, pessoal? Para que nós não tenhamos nenhum tipo de pegadinha em questões estabelecidas no nosso concurso público, tá? Então já falamos também do artigo 29 das práticas comerciais,
dos critérios de publicidade abusivos que podem o quê, pessoal? Ser estabelecidos a vocês, né? Foi, na verdade, uma política legislativa para reprimir abusos, para fazer com que os fornecedores deixassem, pessoal, de utilizar de publicidades enganosas. Mas, infelizmente, ainda encontramos muitas, né, sendo transmitidas. Mas teremos um aparato da lei para que você possa reivindicar toda e qualquer reparação de dano, beleza? E por fim, pessoal, nós temos o outro lado da moeda, que não tem como eu falar de consumidor sem falar de fornecedor. Lembra? Na relação jurídica, consumidor, fornecedor, produto e serviço, tá? Então não tem como eu deixar ele de lado. E aqui o artigo 3º do CDC, ele já define a conceituação de fornecedor. Ele fala que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização dos produtos ou prestação dos serviços. Então notem a quantidade de adjetivos que aqui tem. Então todo aquele, pessoal, que é pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo ente despersonalizado, é caracterizado como fornecedor. Mas aqui, pessoal, é importante nós notarmos o seguinte: a observação dos 2 parágrafos que esse artigo nos traz. Porque para que eu seja fornecedor, além de ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo um ente despersonalizado, meus amigos, eu tenho que ter mais 2 características. Primeira delas, habitualidade. Ou seja, pessoal, sempre terei que ter habitualidade. Então marquem aí no caderninho de vocês. Todo fornecedor tem que trazer habitualidade. Além da habitualidade, pessoal, todo fornecedor também tem que ter lucratividade. Olha que legal. Habitualidade e lucratividade. Professor, faltou um deles, não tem relação de consumo. Faltou um deles, não tem fornecedor pelo CDC. Tá? Então não adianta, pessoal, analisar todas aquelas características de consumidor e deixar de lado o quê? As características de fornecedor, porque eu não cumpro a relação jurídica. Eu deixo de lado uma delas, que é o fornecedor. Então se ele não estiver lá, não tem relação de consumo. Bacana, galera? Então notem, além de todas as características do caput, ele tem que ter habitualidade, ele tem que ter onerosidade. Se a questão fala que aquele que forneceu não cobrou, não tem nenhum tipo de lucratividade, não tem contraprestação, não temos relação de consumo, tá? Ou seja, que aquele que forneceu, recebeu por esse produto, ou tenha contraprestação, ele tem que ter habitualidade. Se ele não tem, também não será considerado fornecedor. Exemplo, Silvio Soares, professor universitário e advogado. Silvio Soares vende o seu polo para o professor Luiz, dono da LAC Concursos. O professor Luiz, 10 dias depois de comprar o polo do professor Silvio, funde o motor do carro. Ele vem até o Silvio e fala: Silvio, o motor do carro fundiu. Você falou que o carro estava novinho, o motor estava bom e não estava. Eu quero que você repare esse motor e conserte o carro. Eu falo: não estou nem aí, professor Luiz, se vire, vai procurar os seus direitos. Aí a pergunta: o professor Luiz é consumidor? Se você analisar as características, pessoal, você pode ser amparado pela teoria finalista, você pode ser amparado pela teoria finalista aprofundada sem problema algum. Mas e do outro lado, eu também tenho que analisar quem que vendeu esse produto para o professor Luiz? O professor Silvio. O professor Silvio tem habitualidade? Digo, o professor Silvio mexe com garagem de veículos? Não. Ele, além de advogado e professor universitário, ele atua diariamente na venda de veículos também? Não. Ele, de forma aleatória, vendeu o seu veículo para comprar outro, para comprar o mais novo. Então, galera, o professor Silvio não cumpre uma das características. O professor Silvio não tem habitualidade, tá? Então, por isso, não teríamos a relação jurídica constituída, não teríamos a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então isso, pessoal, tem que ficar bastante claro na cabecinha de vocês para que vocês não sejam induzidos a erro, tá? O parágrafo primeiro ele fala da conceituação de produto, que é uma das características da relação jurídica, né? Que é qualquer bem móvel, imóvel, material e imaterial. Eu posso falar o que, pessoal? De um veículo, como de uma casa. Como eu posso falar o que, pessoal? De um bem material, que é um celular, como um bem material, que é um crédito em uma conta corrente, que é a própria conta corrente, que é uma poupança, né? Então são exemplos básicos. Como também eu posso o que, pessoal? Trabalhar a minha outra característica na relação jurídica, que é os serviços. Serviços de atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Então tá aqui, pessoal, habitualidade mais lucratividade, remuneração, contrapartida, características básicas e obrigatórias na relação de consumo, inclusive de naturezas bancárias. Então vocês que estão aí, regra no direito, né? Nas relações bancárias, nós iremos aplicar também o Código de Defesa do Consumidor. Lá à frente iremos trabalhar algumas excepcionalidades, mas regra, aplicação do CDC, de créditos e securitárias, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Ou seja, galera, sempre que estivermos falando de relação de trabalho, empregado e empregador, esqueça direito do consumidor, porque lá teremos a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a nossa CLT, tá? Então não confundam, o próprio CDC já nos trouxe esse apontamento. Relações poderão ser aplicadas como serviços aqui na relação de consumo, desde que não sejam de caráter trabalhista. E por fim, pessoal, eu queria trazer um outro exemplo, que é bastante importante para o estudo de vocês. Os estacionamentos. Hoje mais difícil, mas antigamente, você ia no supermercado e o supermercado estava lá assim, ó, não nos responsabilizamos por este veículo. Uma placa gigante. Porque você estacionava ali e não pagava. Só, pô, professor, tá aqui, ó, não tem remuneração, não tem lucratividade, não aplica essa relação de consumo. Então se meu carro for ali amassado, se for furtado a minha pasta, meu notebook, eu posso até entrar com uma ação, mas lá na lei geral, que é o Código Civil, não posso aplicar CDC, professor. O senhor deixou bem claro que tem que ter lucratividade e é que eu não paguei pelo estacionamento. Galera, em relação a estacionamentos, né, nós já tivemos uma pacificação no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, tá? Por que eu digo isso? Nós tivemos muita divergência nesse sentido, né? Correntes que entendiam que não aplicavam o CDC porque não caracterizava, né, o pagamento do estacionamento, não tinha lucratividade. Correntes que entendiam o contrário, que a lucratividade se encontrava embutido nos valores das mercadorias que você pagava ali no supermercado e que deveria ter sim a responsabilidade do local baseados no CDC. E aí começou essa grande polêmica e essas grandes dúvidas. Hoje, pacificado no STJ. Tanto é que tornou-se súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula estabelece a responsabilidade dos estabelecimentos, pessoal, que oferecem estacionamento sobre estes veículos. A responsabilidade de reparar os danos constituídos. Então, o que acontece? Nós carregamos uma corrente que tornou-se mais forte no STJ, entendendo que mesmo eu não pagando de forma direta o estacionamento, de forma indireta ele estaria sendo pago, que era o valor daquele estacionamento sendo embutido nos valores das mercadorias que estavam sendo oferecidas naquele estabelecimento comercial. Bacana, galera? Então, este era o nosso recadinho de hoje, né? Falarmos um pouquinho sobre essa parte conceitual de uma forma bastante tranquila e objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar um direct para nós, lá no meu Instagram, no @profsilviosoares, ou também nas redes sociais da LAC Concurso, ou também no site da LAC Concurso. Nós teremos muito prazer em estar retirando essas dúvidas. Show de bola, fiquem com Deus e até o próximo módulo, se Deus quiser. Um abraço. Clique lá.